Os grilhões invisíveis. Deus, destino e poder superior. Há um momento em algum ponto da jornada humana em que a consciência começa a se voltar contra si mesma. Não como um ato de autodestruição, mas como um gesto de coragem radical. O de questionar o que até então era considerado inquestionável. Nesse momento, o véu do costume, da tradição, da herança cultural e religiosa se rasga e o indivíduo se vê diante de um abismo. Não o abismo do nada, mas o abismo do real. E nesse abismo, dois fantasmas se erguem, imponentes, milenares, onipresentes: Deus e o destino. Mas nas últimas décadas surgiu um terceiro ator, sutil, moderno, disfarçado de liberdade: o poder superior. Uma expressão que, à primeira vista, parece neutra, até evolutiva, mas que, sob escrutínio, revela-se como a máscara contemporânea do mesmo condicionamento Deus, que já dura milênios. Não se trata de um novo conceito, mas de uma reformulação estratégica do antigo Deus, adaptado para uma era cética, psicologizada, espiritualizada, mas ainda profundamente submissa. Este áudio não é uma crítica religiosa nem uma negação teísta. Tampouco é uma defesa cega do ateísmo ou do determinismo científico. É um chamado para o descondicionamento. Um chamado cortante, incômodo, desafiador. É um convite para olhar diretamente para os três pilares do maior condicionamento psicológico, espiritual e social que a humanidade já conheceu e perguntar: quem somos nós quando esses mitos desmoronam? O condicionamento de Deus, a tirania da submissão cósmica. Desde os primeiros raios de consciência na caverna, o ser humano tem olhado para o céu e perguntado: quem está no comando? Diante da imensidão do universo, da violência dos elementos, da morte súbita, da dor inexplicável, surgiu a necessidade de um sentido superior, de uma inteligência ordenadora. E assim, nasceu Deus. Não como uma entidade real, mas como uma projeção psicológica, uma tentativa de explicação para o caos. Deus, em sua forma mais primitiva, é um Pai onipotente. Um ser que tudo vê, tudo julga, tudo o controla. Ele é o consolo nas horas de dor, a ameaça nas horas de desobediência, a justificativa para o inexplicável. Ele é responsável pela criação, pelo sofrimento, pela salvação. Ele é o código moral, o juiz final, o dono da verdade. Mas o que acontece quando olhamos para Deus não como uma divindade, mas como um mecanismo de controle? O filósofo Ludwig Feuerbach já o dizia no século XIX. Deus é o espelho invertido do homem. Nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, mas ao fazê-lo, nos submetemos à imagem que criamos. Atribuímos ao divino todas as qualidades que desejamos ter: onipotência, onisciência, eternidade, e em troca nos tornamos pequenos, frágeis, pecadores. A divindade se torna o padrão pelo qual nos julgamos, e o julgamento é sempre negativo. Somos imperfeitos, falhos, indignos. Esse é o cerne do condicionamento, a interiorização da culpa e da inferioridade. Deus não apenas existe, Ele nos observa. Ele não apenas observa, Ele julga. E este olhar constante, mesmo que imaginário, gera uma vigilância interna implacável.
Vivemos como se estivéssemos num campo de concentração metafísico, onde cada pensamento, desejo ou ato é registrado, pesado, avaliado. O cristianismo, por exemplo, construiu toda uma teologia em torno do pecado original. O ser humano nasce manchado, culpado por algo que não cometeu. É condenado antes mesmo de agir. Essa ideia não é apenas teológica, ela é psicológica. Ela instala no inconsciente a noção de que nunca seremos suficientes, de que nossa natureza é, por definição, defeituosa. E a salvação só vem por meio da submissão. Oração, obediência, renúncia, sofrimento. Mas por que aceitamos isso? Porque o medo é o combustível do divino. Medo da morte, medo do caos, medo da responsabilidade. Deus é a promessa de um sentido pronto, de uma ordem garantida, de um destino cuidado por mãos maiores. Ele é a grande desculpa para não encarar o vazio. Em vez de dizer, não sei, dizemos, Deus sabe. Em vez de enfrentar a liberdade, dizemos, estou seguindo a vontade de Deus. E assim, a consciência é domesticada. O pensamento crítico é sufocado. A rebeldia é demonizada. O desejo é reprimido. A sexualidade é envergonhada. Tudo em nome de uma harmonia fictícia, de uma paz ilusória, de uma obediência cósmica. O pior de tudo é que esse condicionamento não precisa de igrejas para funcionar. Ele habita no inconsciente. Mesmo o ateu mais convicto pode carregar dentro de si a estrutura psicológica do servo submisso. Ele pode não acreditar em Deus, mas acreditar que deve ser punido pelos seus erros, que deve merecer o perdão, que deve seguir regras que não entende. Ele pode não rezar, mas ainda viver sob o olhar de um juiz invisível, um pai, uma sociedade, uma moralidade internalizada. É por isso que o descondicionamento de Deus é tão difícil. Não se trata de apenas abandonar uma crença, trata-se de desmontar uma identidade inteira. Porque para muitos, ser bom é sinônimo de obedecer a Deus. Sem Deus, o que resta? O caos? O niilismo? A anarquia? Não. O que resta é a liberdade. E a liberdade, como disse Sartre, é um peso insuportável para muitos. É mais fácil carregar a culpa do que carregar a responsabilidade pelas próprias escolhas. O condicionamento do destino. A ilusão da ausência de escolha. Se Deus é o condicionamento vertical, o poder que vem de cima, o destino é o condicionamento horizontal, o poder que vem do tempo. Enquanto Deus nos diz quem manda, o destino nos diz para onde vamos. E ambos têm o mesmo efeito: anular a liberdade humana. O conceito de destino é tão antigo quanto a própria humanidade. Nas tragédias gregas, os heróis lutam contra profecias inevitáveis. Édipo mata o pai e casa com a mãe, não por escolha, mas por decreto do oráculo. Aquiles sabe que morrerá jovem, mas vai para a guerra assim mesmo. O destino é uma força cega, implacável, escrita nas estrelas ou nos decretos dos deuses. Mas o destino não morreu com a mitologia. Ele se modernizou. Hoje, ele se veste de genética, inconsciente freudiano, determinismo social, astrologia, karma, programação familiar. Dizemos, nasci pobre, então não posso ser rico. Meu pai era alcoólatra, então eu também serei. Sou de Escorpião, então sou ciumento. Meu inconsciente me leva a repetir os mesmos erros. Ou seja, não sou eu quem escolhe, é o destino. Essa ideia é sedutora porque alivia a culpa. Se tudo já está escrito, não preciso me responsabilizar. Se fracassei, não foi por minha falha, foi o destino. Se amei errado, não foi por minha escolha, era para ser assim. Se sofro, é porque tenho que sofrer.
Se morrerei jovem, é porque já estava escrito. O destino é a grande desculpa para a passividade. Ele transforma a vida num roteiro pré-determinado, onde o indivíduo é apenas um ator lendo falas que não escreveu. E, como no teatro grego, o final já é conhecido antes do começo. Mas o que é o destino, afinal? É uma projeção do medo de criar, é o terror de assumir que eu sou o autor. Porque se eu sou o autor, então cada erro é meu, cada fracasso, minha responsabilidade, cada escolha, minha culpa. E isso é insuportável para uma mente condicionada a buscar segurança em forças externas. O destino é o oposto da liberdade. É a negação da possibilidade. Ele diz, você não pode mudar. Ele nega o vir a ser em favor do já ser. Ele transforma o tempo numa linha reta e inevitável, em vez de um campo aberto de potencialidades. Observe como o destino opera no cotidiano. Sempre fui assim. Na minha família, todo mundo é assim. É o karma. Já estava escrito nas estrelas. É minha sina. Todas essas frases têm um ponto em comum. Anulam a agência. O sujeito desaparece. A ação é atribuída a uma força invisível, impessoal, inescapável. E o pior é que o destino é frequentemente confundido com propósito. Muitas pessoas dizem, encontrei meu propósito, quando na verdade estão apenas aceitando um papel social, familiar ou religioso que lhes foi imposto. Sou professor porque meu pai era professor. Sou casado porque era para ser. Sou infeliz porque é minha missão sofrer. Isso não é propósito. É resignação disfarçada de sabedoria. O verdadeiro propósito não é algo que se descobre, mas sim algo que se cria. Não está escrito nas estrelas, mas nas escolhas diárias. Não é uma profecia, mas sim uma construção. E como toda construção, pode ser desfeita, reformulada ou abandonada. Mas o condicionamento do destino é tão profundo que mesmo quando tentamos resistir, ele se manifesta de formas sutis. O jovem que quer ser artista, mas ouve, isso não dá dinheiro, está ouvindo o destino social. A mulher que quer se separar, mas teme o que vão dizer, está submetida ao destino familiar. O homem que sente que não nasceu para o amor está repetindo um destino emocional programado na infância. O destino, portanto, não é uma força externa, mas um padrão interno de repetição. É o hábito de viver como se não tivéssemos escolha. É a crença de que o passado determina o futuro. É a negação do agora como momento de decisão. E é exatamente por isso que ele é tão difícil de superar, porque desafiar o destino é desafiar a própria identidade. É dizer, não sou o que me fizeram, não sou o que acreditei até agora. Sou aquilo que eu escolho ser aqui e agora. O poder superior é a máscara contemporânea do condicionamento Deus. Se Deus é o condicionamento religioso e o destino é o condicionamento temporal, o poder superior é o condicionamento psicologizado. É a forma como o antigo Deus se reinventa em uma era de descrença institucional, mas de profunda busca por sentido. A expressão poder superior ganhou notoriedade com os programas de 12 passos, como Alcoólicos Anônimos. Lá, o indivíduo é convidado a entregar sua vontade e sua vida a um poder superior, tal como entendemos. A intenção, aparentemente, é inclusiva. Você pode chamar isso de Deus, do universo, da natureza, da força da vida, de Buda, de Jesus, de nada, desde que exista algo maior que você. No papel, é uma abertura. Na prática, é um recondicionamento disfarçado de liberdade.
Porque, independentemente do nome que você dá, a estrutura permanece. Você não é o centro. Você não é capaz sozinho. Você precisa novamente se submeter a algo maior. O poder superior não elimina o Deus, apenas o transveste. Tira-lhe a barba, o trono, o dogma, mas mantém a essência, a submissão cósmica à sua vontade tida por soberana. Ele não exige credo, mas exige entrega. Não exige igreja, mas exige fé. Não exige oração, mas exige rendição. E é nisso que reside seu perigo. Ele parece moderno, laico, evolutivo, mas repete o mesmo padrão psíquico que mantém o ser humano em estado de infância espiritual. O indivíduo que diz, confio no meu poder superior, ainda está dizendo, não confio em mim. Aquele que diz, me entrego à vontade do poder superior, ainda está dizendo, não sou eu quem decido. O sujeito ainda está abdicando da sua autonomia. É o mesmo mecanismo, transferência de responsabilidade. Em vez de dizer, eu escolho parar de beber, disse, me entrego ao poder superior para que ele me cure. Em vez de dizer, eu mudo minha vida, disse, eu confio no plano maior. E assim, a liberdade é novamente postergada. O empoderamento é substituído pela entrega. A coragem é trocada pela rendição. O poder superior é, portanto, o Deus pós-moderno, desdogmatizado, mas igualmente opressor. É o Deus que não julga, mas que ainda comanda. É o Deus que não castiga, mas impede a liberdade ao exigir obediência. É o Deus que não fala, mas cuja vontade deve ser seguida. E o mais perverso é que ele é apresentado como uma solução de cura, quando na realidade é só mais um mecanismo de perpetuação da estrutura insegura e dependente. O sujeito pode se ver momentaneamente livre de substâncias, enquanto transfere sua dependência para crenças criadas por outros indivíduos inseguros e dependentes. Porque, se o sujeito precisa de um poder superior para deter algum padrão de comportamento obsessivo-compulsivo, será que um dia poderá confiar em si mesmo? Se ele precisa de uma força externa para tomar decisões, será que um dia poderá se considerar capaz? O poder superior, nesse sentido, é o último reduto do homem como vítima. A vítima do vício, da dor, do passado, do trauma. E a solução? Entregar-se a algo maior, nunca assumir o poder. É a espiritualidade como um narcótico. É o misticismo como fuga de si mesmo. É a fé como substituta da coragem. A conexão entre Deus, destino e poder superior não é apenas a antiguidade, mas a função psicológica. Todos servem para eliminar a responsabilidade humana. Deus diz, eu mando. O destino diz, já está escrito. O poder superior diz, entregue sua vontade a mim. Todos dizem em última instância, você é fraco. Não é o Senhor do seu caminho. Você não manda, não decide. Esta estrutura é tão poderosa que atravessa religiões, culturas, épocas. No hinduísmo, o karma é uma mistura de destino e divindade. Ações passadas determinam o futuro, sob a vigilância de forças cósmicas. No islamismo, Inshallah, se Deus quiser, submete toda decisão à vontade divina. No cristianismo, a predestinação calvinista afirma que alguns já nascem escolhidos para a salvação, outros para a condenação. Uma mistura letal de Deus e destino. Mas o mais insidioso é que esse condicionamento opera mesmo na ausência de crença explícita. Um ateu pode não acreditar em Deus, mas acreditar que as coisas acontecem por um motivo, o que é apenas uma versão secularizada do destino. Um agnóstico pode duvidar da existência de Deus, mas viver como se estivesse sendo julgado por uma consciência superior,
o que é a interiorização do olhar divino. E o terapeuta espiritualizado pode rejeitar o dogma, mas falar em energias, planos divinos e missão cósmica, o que é apenas o Deus com outro nome. O condicionamento, portanto, não está na crença, mas na estrutura mental. É uma forma de pensar, de sentir, de existir. É a repetição inconsciente de padrões que negam a liberdade de escolha. E por que isso é tão difícil de superar? Porque a liberdade de escolha é terrível. Nietzsche o disse com brutal clareza: Deus está morto, mas os seus sepultadores ainda tremem diante de sua sombra. Mesmo quando rejeitamos Deus, carregamos dentro de nós o medo de viver sem Ele. O mesmo vale para o destino e para o poder superior. Mesmo quando dizemos, eu crio minha realidade, há um instante de pânico. E se eu errar? E se eu não souber o que quero? E se eu ficar só? A sociedade inteira é construída para reforçar esses condicionamentos. A escola, a família, a mídia, a política, todos promovem a ideia de que existem forças maiores que um indivíduo. O sistema, a tradição, a natureza, o mercado, a evolução. Tudo para que ninguém assuma o poder de escolha. O despertar não é a busca por Deus, nem a aceitação de um destino, nem a reconhecência de um poder superior, mas o entendimento de que essas crenças são criações da cultura do medo e dos desejos da humanidade. Ou as percebemos assim, ou nos mantemos reféns destas ilusões. Superar esses condicionamentos não é uma tarefa intelectual, é uma revolução na capacidade de observação. Não se trata de negar Deus, o destino ou o poder superior, mas de perceber que eles são criações de uma cultura de medo, projeções dos medos, desejos e limitações coletivas. E ao perceber isso, recuperar o poder que delegamos, conquistando a libertária autonomia psíquica. O primeiro passo é a desidentificação. Perguntar: quem sou eu quando não acredito em Deus? Quem sou eu quando não acredito no destino? Quem sou eu quando não preciso de um poder superior? A resposta não é ninguém. É alguém psicologicamente autossuficiente, alguém livre, alguém que pode escolher, alguém que pode errar, alguém que pode criar, alguém que pode mudar através da percepção de seus erros. É o nascimento do eu autêntico, não o eu moldado pela crença oriunda do medo, da culpa, da submissão, mas o eu que emerge quando cai a submissão a essas crenças implantadas socialmente. Um ser psicologicamente autossuficiente não precisa de justificativas cósmicas, ele não precisa de um plano divino, ele não precisa de um destino escrito. Ele simplesmente é, e ao ser, escolhe de acordo com sua lucidez. E nessa escolha está a verdadeira espiritualidade, não a submissão, mas a criação consciente da própria vida. Não é fácil, é doloroso, é solitário, é assustador. Porque, sem Deus, sem destino, sem poder superior, sem compactuar das crenças implantadas socialmente, não há garantias, não há promessas automáticas. Cada escolha pesa, cada ato tem consequência, cada momento é uma encruzilhada. Mas é nesse vazio que nasce a liberdade genuína. A observação passiva, não reativa, com seu processo de descondicionamento, aponta nessa direção. O fim do sofrimento vem com o fim da submissão às ilusões implantadas. E a maior ilusão é acreditar que algo ou alguém controla a nossa vida. O despertar, o nirvana, é o momento em que percebemos:
Não há mestre, não há plano, não há destino. Há apenas este momento e a escolha que faço nele. O descondicionamento que nasce da maturação da observação passiva não reativa condena o sujeito a ser livre. Não há natureza humana pré-definida. Somos o que fazemos de nós mesmos. E essa liberdade é, ao mesmo tempo, nossa maldição e nossa glória. A vida após o colapso do condicionamento supremo. O que resta quando desaparecem os implantes sistêmicos Deus, destino e poder superior? Não o caos, mas o campo aberto, onde o sujeito é responsável por si, onde o sentido não é dado, mas criado, onde o amor não é destino, mas escolha, onde o sofrimento não é castigo, mas oportunidade, onde a morte não é julgamento, mas transição. É uma vida sem garantias, mas com autenticidade, sem certezas, mas com coragem, sem absoluto, mas com presença. Viver assim exige observação contínua, exige silenciosa observação passiva para não ser novamente enredado pelos velhos fantasmas do imaginal condicionado. Exige coragem para dizer, não acredito mais nisso. Exige humildade para admitir, eu não sei, mas vou escolher mesmo assim. E, acima de tudo, exige amor. Não amor religioso, nem um amor destinado, mas um amor livre, consciente, voluntário. O amor que se escolhe todos os dias, mesmo quando não se sente. Conclusão. Os 3 fantasmas da liberdade. Deus, destino e poder superior são os 3 fantasmas da liberdade humana. São os muros mais altos da prisão invisível. São as correntes mais finas, porque são invisíveis. Mas como todas as prisões, foram construídas por mãos humanas. E como todas as prisões, podem ser imediatamente derrubadas. Não por uma revolução violenta, mas por um ato de coragem silenciosa. O ato de olhar para dentro e dizer, eu sou o autor, eu sou o criador, eu sou o responsável e por isso sou livre. Essa é a única verdade que importa. E é por essa verdade que vale a pena se desapegar desses 3 fantasmas que impedem a liberdade. Porque no fim, não há salvador, não há plano, não há força maior. Há apenas você, aqui, agora, diante da escolha. É nesse instante, e somente nesse instante, que a liberdade existe. Fora disso, é só ilusão de liberdade.